Olá pessoal, então dando continuidade aqui no nosso segundo vídeo, né, agora falando um pouquinho mais sobre a equação então da hipérbole, a equação reduzida, já que no primeiro vídeo nós vimos só os elementos. A equação reduzida da hipérbole, pessoal, ela tem essa carinha aqui, ó, tá bom? Muito parecida com a equação então da elipse, porém agora um sinalzinho de menos, então nem é tão de subtração, né? Então nem é tão difícil assim de aprendê-la, ok? Bom, pessoal, nós vamos fazer, então, duas hipérboles, ok? Uma, os focos estão em cima, né? Estão sobre o eixo X, tá? E uma outra, onde o foco está sobre o eixo Y. Então, veja, no caso aqui de cima, ó, o nosso eixo real é esse aqui, ó, o eixo X, tá? O nosso eixo imaginário, que seria bem na divisão, né? É o nosso eixo Y. Então, eixo real, eixo imaginário. Olha como fica, então, a nossa equação reduzida da hipérbole. X ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é o A? Lembrando que o A é essa medida aqui, né? Tá? Do vértice até o centro. Ok, pessoal? Subtraindo Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Então aqui vem y ao quadrado, tá? Sobre b2, tá? B ao quadrado, melhor dizendo. Bom, quem é o b? É a distância, então, aqui no eixo imaginário até o centro. Beleza, pessoal? Esses dois pontos, então, estariam no eixo imaginário. Essa é a nossa equação, então, reduzida da hipérbole, quando o vértice dela está sobre o eixo X, ok? Agora, o que muda para quando ela é feita, o vértice, sobre o eixo Y? Então veja, o eixo Y agora é o nosso eixo real, ok? E agora o nosso eixo X é o nosso eixo imaginário, é como se ela tivesse assim, ó. Tá bom, pessoal? Então veja só, o que vai mudar? Aqui, ó, o A, né? Que é o nosso vértice, ele vem acompanhando o X. Nesse caso aqui, ó, então o nosso A, como está aqui no eixo Y, ó, tá? Então ele vem acompanhando quem? O Y. A única coisa que muda então é isso, pessoal, ok? Aqui vem y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então o que inverte é isso, tem que tomar cuidado, tá? Então é como se, resumidamente, aqui o x vem na frente, aqui vem o y. Ok, pessoal? Então essas são as duas equações, né, da equação reduzida da hipérbole quando ela é construída ou em cima, então, quando o foco, né, os focos estão em cima do eixo x ou sobre o eixo y. Ok? Todas as duas, é claro, igual a 1. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos fazer alguns exemplos, tá? Para determinar, então, a equação reduzida da hipérbole. Bom, nesse caso aqui, ó, veio escrito assim: determine a equação reduzida da hipérbole com eixo real 6. O que seria isso? A distância, então, entre um vértice e outro, né, da nossa hipérbole, vale 6. Ok, pessoal? Então, se ele vale 6, 2A, então, se 2A vale 6, se 2A, que é a distância entre os dois vértices, né, vale 6, então quer dizer que o A vale 3, ok? Bom, com focos, olha aqui, ó, as coordenadas do foco. Menos 5 e 0, e F2, 5 e 0. Vou tentar desenhar para vocês o porquê, então, eu estou usando essa equação aqui, ó, né? Onde eu já sei, então, que o eixo real é o nosso eixo X. Por que não o eixo Y? Veja bem. Olha só, pessoal, eu trouxe, então, aqui, ó, mais ou menos o desenho para a gente entender como a gente sabe, então, que os focos estão sobre o eixo X. Pelas suas coordenadas, veja. A coordenada do foco 2 é 5 para x e 0 no y. Quando o ponto, então, ele está sobre o eixo x, a sua coordenada y é sempre 0, né?
Então, olha só, ele não está aqui para cima nem para baixo, ele está sobre o eixo X. Veja, então, que o F1, que é o foco aqui, ó, né, 1, ele já diz que é menos 5 e 0, então ele está à esquerda. Aqui o nosso eixo imaginário é como se fosse, então, o nosso eixo Y. Beleza, pessoal? Lembrando, então, o quê? Que a nossa distância A é 3. Então, quem é a nossa distância A? É isso aqui, ó. Tá? Aqui está o nosso A. Tá? E aqui está o nosso A. Então, se 2A, ele falou aqui, ó, o eixo real é 6, então cada A vale 3. Por isso que já coloquei aqui. Veja bem, o que mais dá para a gente saber? Nós também conseguimos determinar agora o valor do C, né? Que é esse tamanho aqui, né? Ou o tamanho que vai do F2 até o centro, ou do F1 até o centro, que nós já vimos anteriormente. Como a gente sabe, professor? A gente sabe o seguinte, ó. Se as coordenadas do F2 é 5 e 0, quer dizer que aqui, ó, se aqui é o centro, então daqui, né, do nosso centro até o foco 2 tem 5 de unidade. Então a gente pode dizer que o nosso C vale 5. Para descobrir, para escrever a nossa equação reduzida da hipérbole, a gente precisa achar o A, que nós já temos, então já a nossa equação já está com uma carinha, tá? Lembrando que o A é ao quadrado, então se nós temos o A igual a 3, então aqui no caso ele valerá 9 menos y. Só que o B nós não temos. Como a gente acha o B? Se nós pegarmos então aquela relação pitagórica que nós aprendemos agora nas aulas passadas, a gente pode escrever assim, né? Ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado, 5 ao quadrado, não é isso? O A eu já tenho, né? O A vale 3, ao quadrado 9, B ao quadrado, tá? 25, jogo 9 para lá, é igual a B ao quadrado. Bom, 25 menos 9, 16, B ao quadrado, extraindo a raiz dos dois lados, então o B vai valer 4. Beleza, pessoal? Como na equação ele é ao quadrado, então aqui, se o B vale 4, então aqui a gente colocar 16. Beleza? Então essa é a equação. Bom, pessoal, já no segundo então exemplo, quais são as dicas, né? O que ele nos traz? Ele também pede a equação reduzida da hipérbole, ok? Os focos dela, no caso, ele só deu a coordenada do foco 2, tá bom? Que é 0, 10. Então isso nos faz entender que o foco ele tem as suas coordenadas como o x valendo 0 e o y valendo 10. Então, imagine vocês, ó, que ele está aqui para cima, tá? Então, essa hipérbole, no caso, o vértice dela, ela corta o eixo y. Então, o nosso eixo real é o y e o eixo imaginário é o x, beleza? Quando ele fala que o foco, as suas coordenadas é 0, 10, né? Então, essa medida aqui, ó, tá? Que nada mais é do que o nosso C, que nós já vimos no exercício anterior, daqui até aqui, ó, né? Isso daqui, ó, vai valer, então, 10, tá bom? Então, com isso, a gente já dá para determinar que o nosso Czinho vale 10. Outra dica que ele dá é que no eixo imaginário mede 12. Quer dizer o quê? O nosso eixo imaginário aqui, ó, se ele mede 12, então o nosso B que vai do centro até esse ponto aqui, ou do centro até esse ponto aqui, a distância, essa medida, se tudo é 12, a metade então é 6. Beleza, pessoal? Então, para a gente resolver, para a gente colocar na nossa equação, está faltando apenas o A, não é? Usando então a relação de Pitágoras lá, a gente faz C ao quadrado é igual B ao quadrado mais A ao quadrado. Muita gente estava pensando assim, mas professor, em Pitágoras usava o A ao quadrado aqui desse lado, né, da equação. É que agora a nossa hipotenusa foi representada por C, tá bom, pessoal? Como o C vale, então, 10, já vamos colocar direto, tá? 10 ao quadrado, 100. O B, nós já sabemos que é 6, então 6 ao quadrado, 36, igual a A ao quadrado, ok? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 100 menos 36
igual a ao quadrado, tá? 64 igual a ao quadrado, extraindo as raízes dos dois lados, não é isso? Então a vale 8. Ok, pessoal? Substituindo então aqui agora, ó, como que vai ficar? Nossa equação vai ficar assim, ó, y ao quadrado sobre, não é o a, só que é o a ao quadrado. O a vale 8, então 64. Opa, não é mais, perdão, aqui é menos, tá, pessoal? Desculpa aí. Então, ó, menos, tá? Perdão, x ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é o b? O b é 6, só que ao quadrado, 36, igual a 1. Ok, pessoal? Então essa é a nossa equação dessa nossa segunda hipérbole aqui. Lembrando que aqui é menos, tá, pessoal? Perdão aí, não ficou muito bonitinho não, mas aqui é menos. Beleza? Um abraço a todos, espero que vocês tenham entendido e até os próximos vídeos.